Bom dia, querido irmão, querida irmã, graça e paz. Bem-vindos à Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Sião, Salvador, Bahia. É um prazer tê-los conosco na manhã deste domingo. Nós estamos hoje concluindo o trimestre do nosso estudo, das nossas lições, com base no tema A Conquista de Canaã, da nossa revista Compromisso. Essa revista, os estudos, foram nos livros de Josué, Juízes e Ruth. Já vimos um pouco da história de Israel, um período longo da história de Israel, desde a saída do povo do Egito, passando pelos Juízes, e agora encerramos hoje com o livro de Ruth. O livro de Ruth, para quem não sabe, a história de Ruth ela ainda se passa durante o período conhecido como período dos Juízes. É o período que antecede a monarquia. Logo depois nós teremos a monarquia, tendo Saul como primeiro rei de Israel. Enquanto a monarquia não acontece, Israel era governada por juízes. Cada hora se levantava um juiz, às vezes bom, às vezes ruim, mas alternavam. E durante muito tempo esses homens julgavam todas as causas que envolviam principalmente as tribos. As questões eram levadas aos juízes. E esses juízes, muitos deles, com e sob a orientação de Deus, julgavam as causas do povo. E a nossa lição de hoje é a última. O tema é uma história para ser lembrada. Realmente, a história de Ruth é uma história belíssima. Há quem diga que é uma história muito parecida com um romance. É uma história de amor. Palavra tão escassa, né, nos nossos dias. Não a palavra, a prática do verdadeiro amor. E o livro de Ruth é uma lição desse verdadeiro amor. Então nós já vimos que o livro de Ruth, ele se passa nesse período, a história. O livro, não se sabe ao certo quem é o autor do livro. Atribui-se inclusive que ele foi escrito durante o reinado de Davi, quando ele foi escrito, mas a história antecede o reinado de Davi. E quando nós pensamos em Ruth, geralmente nós conhecemos alguns versículos de alguns livros da Bíblia. E se eu perguntar a você, você conhece algum versículo do livro de Ruth? É claro que você me diria, eu conheço um versículo que diz assim, Ruth, capítulo 1, versículo 16. Você provavelmente nem sabe a referência, mas sabe o versículo. O versículo diz assim: Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Com certeza, você já recebeu um convite de casamento, onde o versículo no convite era esse: não me inste para que te deixe. De fato, é uma prova de um amor de uma pessoa para com a outra. Embora seja usado muito para casamento, esse versículo não fala de amor conjugal, não fala do amor entre um homem e uma mulher, mas fala do amor entre duas mulheres, no caso, uma sogra e uma nora. Muito bonito nos dias atuais ouvirmos um texto, estudarmos uma lição que fala justamente disso. Quantos casos nós ouvimos de relação conflituosa, conturbada, de sogra e nora? Pois aqui nós temos a história de um amor entre
a nora e a sogra. Eu vou ler aqui alguns versículos que vai de 1 a 6 da sua Bíblia, capítulo 1, versículos de 1 a 6, para a gente entender um pouquinho a história. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e o homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Resumindo, o homem natural de Belém, com sua esposa Elimeleque e Ruth, havia uma grande fome e ele sai então em busca de condições melhores de vida, no caso para a sua família. Tinha 2 filhos, e eles então vão para a terra dos Moabitas, uma terra de um povo estrangeiro. Os Moabitas durante um tempo também lutou contra Israel. Lá o marido vem a falecer, Elimeleque, deixando-a com os 2 filhos. Logo depois, os 2 filhos se casam. E se casam com mulheres moabitas. Uma chamada Orfa e a outra chamada Ruth. E eles vivem durante 10 anos. A mulher viúva, Noemi, com as 2 noras e os 2 filhos, um chamado Malom e Quilion. E aconteceu que esses 2 também morrem. Então agora a situação fica complicada. Ela não só está viúva, como órfã dos seus 2 filhos, sem os seus filhos, e as suas noras também sem filhos, sem os seus respectivos maridos. Então era uma situação muito complicada e envolvia principalmente a questão do sustento, a questão de segurança. Uma mulher não era muito aceita estando sozinha, e a situação fica complicada. E ela então, a Noemi, diante daquela situação, vendo que as 2 mulheres ainda tinham condições de conseguirem um marido, ela diz às mulheres, isso está do 6 em diante, ela pede às mulheres que voltem para as suas terras, porque ela já era velha, já era viúva, mas as 2 não tinham condições de conseguir um marido. O interessante é que uma prontamente ela decide voltar para a terra dos Moabitas. Porém, no versículo 10, Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo. Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos. Havia uma tradição, né, que a mulher, quando o marido morria, podia, sem filhos, um irmão poderia ser o marido para gerar descendência para o que morreu. Não era o caso aqui, ela não tinha mais filhos. Então ela pergunta aos filhos: ide vós embora, porque sou velha demais
para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, ela está dizendo, né? Esperá-los-ei até que viesse a ser grande. Ou seja, ainda que ela tivesse filhos, naquela ocasião, daqui que os filhos crescessem, demoraria muito tempo para que as duas voltassem a casar. E ela então orienta as duas para que voltem. E órfã dá um beijo, se despede da sogra e volta. O interessante é que no versículo 15 e 16 vai dizer que Noemi, disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após tua cunhada. Aí é que entra o versículo 16, quando Ruth disse, porém, Ruth, não me inste para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bom lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo-a, pois, Noemi, de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então, diferente de Orfa, que se despede de Noemi e volta para a sua terra, Ruth deixa claro o seu amor, o seu respeito, a sua consideração a Noemi. E eu fiquei pensando o que levou Ruth a adotar e agir dessa forma. Com certeza o texto não fala, mas a relação, o amor que se estabelece entre Noemi e Ruth é muito forte. E isso se dá justamente por um período de 10 anos de convivência. Foi um período específico e especial para que Ruth conhecesse Noemi a ponto de fazer esta declaração. Noemi recebe de Ruth uma declaração belíssima que não é comum, principalmente numa relação de sogra e nora. Mas ela vê em Noemi um exemplo, principalmente, não apenas de uma boa sogra, que com certeza ela foi, mas o exemplo de uma serva de Deus, ou seja, o testemunho de Noemi foi importante para impactar a vida de Ruth, a ponto dela abrir mão da sua do seu estado, da sua terra, do seu povo, da sua parentela, da sua religião, uma vez que era moabita e tinha os seus deuses, cada nação, cada povo tinha os seus deuses, mas ela tem contato naquele momento com um Deus provavelmente diferente que ela vê na vida de Ruth. Que coisa interessante! Como exemplo, o testemunho ainda hoje é importante na vida, principalmente dos nossos filhos e dos nossos familiares. Essa semana eu vi novamente uma frase que diz: os seus filhos seguirão não os seus conselhos, ou seja, não o que você fala, mas o que você faz, o seu exemplo. Provavelmente, o exemplo de Noemi foi muito importante para que Ruth tomasse e fizesse essa decisão. E o versículo então diz que elas seguem. Novamente elas retornam para Belém, que era a terra de onde Noemi tinha saído com o seu esposo, Belém, que futuramente onde Jesus vai nascer. Inclusive a genealogia de Davi
que também está ligada à genealogia de Jesus, passa por Ruth. Diz o versículo 19: então ambas, Ruth e Noemi, ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora moabita, e chegaram a Belém no princípio da cevada. Noemi volta, uma volta muito triste, não é para menos, perde o marido, perde seus filhos, volta apenas com a sua nora. Ela diz até que não queria mais ser chamada de Noemi, mas de Mara, que quer dizer amarga. Tal era a amargura no coração, na vida de Noemi. E a história então vai se desenvolver, vai se desenrolar. No capítulo 2, Noemi, na verdade, ela tinha uma preocupação agora, né? Ela queria arranjar, ela já não queria porque ela era velha, mas ela precisava conseguir um marido para Ruth. Ela então disse: tinha Noemi um parente do seu marido, parente de Elimeleque. Esse homem era muito rico, cheio de bens, o nome dele era Boaz. Ruth, que era moabita, disse a Noemi: deixar-me ir ao campo e apanharei espigas através daquele que me favorecer. E ela disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava, pois, os segadores por causa da casualidade. Entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Então, ela vai colher espigas, provavelmente trigo, por causa da fome. E lá ela tem contato com Boaz, que era o parente de Elimeleque, muito rico. E ele disse: Senhor seja convosco. Respondeu eles: o Senhor te abençoe. E ele perguntou: de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: deixai-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio desde pela manhã até agora, está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Ou seja, era uma prática: depois que os homens colhiam, o que sobrava as pessoas podiam pegar. Então ela pediu para que pelo menos ela pudesse pegar o que sobrou da colheita do trigo. Então disse Boaz a Ruth: ouve, minha filha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passo daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atento ao campo que cegarem e irás após elas. Então, naquele momento, Boaz provavelmente já começa a se encantar com Ruth, e ele então vai desenvolver uma relação, a princípio, cordial, quando no versículos em diante, no capítulo 3, disse Noemi sua sogra: minha filha, não lhe hei de buscar-te um lar para que seja feliz? Ora, pois, não é Boaz na companhia de cuja serva tivesse o dos nossos parentes? Eis que esta noite ela limpará a serva da eira. Banha-te, unja-te e põe os teus melhores vestidos e desce a eira, porém não deis a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás um lugar em que ele se deita, então chegarás e lhe recobrirás. O que acontece? Ruth então monta todo um plano para que, Noemi, um plano para que Ruth se aproxime de Boaz, e Boaz então, de fato, mantenha e tenha um compromisso com
Ruth. E os versículos em diante, no versículo 10 disse a ele: bendita seja tu no Senhor, minha filha, melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovem querer pobre jovens quer pobres quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Então aqui ela faz o que é orientado por Noemi, e no capítulo 4, Boaz subiu à porta da cidade, e esse o resgatou de que Boaz havia falado, ia passando, então ele disse: o fulano, chega-te para aqui, assenta-te, e ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade, assentados aqui e assentados, disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te compra na presença destes que estão sentados aqui, e na do meu povo, que se queres resgatá-la, resgata e não declara para que eu o saiba. Pois outro senão tu que a resgate, e eu depois de ti responderei. Eu a resgatarei. Diz, porém, Boaz: no dia que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth. Então, ele toma toda aquela terra que pertencia a Noemi e passa a ser dono de tudo. E quando ele passa a ser dono de tudo, ele passa a ser dono, inclusive, dos servos. Era uma prática muito comum. E no versículo 13, fala justamente que Boaz, ele toma Ruth como esposa. No versículo 13, tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela. O Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e será afamado em Israel o nome deste. Ele lhe será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo a Noemi: nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. A história é lindíssima, porque, analisando a história de Noemi, tinha terminado, porque ela não tinha mais descendência, perdeu o marido, perdeu seus filhos, que não geraram descendência, mas o laço dela ainda continuava, ela ainda mantinha uma relação de nora de Ruth, e depois que Boaz compra tudo, ele se torna como que o resgatador, ele passa como se fosse um parente agora direto dela. Então o que ele passa também a gerar faz parte da família de Noemi. E ele e Ruth vão ter um filho que é chamado Obed, que vai ser o avô de Davi. Então a história é muito bonita, porque aparentemente, a gente olhando a situação, a circunstância, se a gente ficasse apenas no capítulo 1 até o versículo 5, que diz: morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido, e logo depois também as suas noras. Olhando para esse capítulo apenas no início, parece que a história não teria um outro fim, seria uma história trágica. Mas essa história é justamente uma história de amor, porque primeiro retrata a história de Ruth, retrata a história de Noemi, retrata o amor que Deus tem para com o seu povo. Elas representam Israel, que tem também na figura de Deus o seu resgatador, aquele que comprou, remiu e a tem como filha. É a história de amor desse Deus na figura dessas 2 mulheres, que não são, contrariando o capítulo 1, elas não são desamparadas, pelo contrário, a história vai tomar um curso
muito bonito, desde quando Boaz se interessa por Ruth, faz dela esposa, e ela que não tinha filho, agora passa a ter filho, e ela vai ser nada mais, nada menos que avó, bisavó de Davi. Que coisa interessante. Então, são muitas lições que nós extraímos nesses 4 capítulos apenas do livro de Ruth. É um livro muito curto, mas é um livro muito interessante e fala justamente disso, do amor de Deus para com o seu povo, ilustrado justamente através do amor de Noemi para com Ruth e vice-versa, também do amor de Boaz para com Ruth. Então aqui nós temos uma história que deve ser lembrada. E essa história não é uma história de coincidência. Muitas vezes nós achamos, e algumas pessoas falam, e acreditam na coincidência. Nós queremos, alguns dizem, jesuicidência, né? Nada acontece na nossa vida por acaso, tudo acontece dentro de um propósito de Deus que transforma o mal em bem, que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sei qual é a sua história, talvez você tenha vivido ou tenha passado por uma experiência de perda significativas, e você tenha pensado que Deus se abandonou, ou você tenha pensado onde Deus estava quando isso aconteceu. Não sei se isso se passou na vida de Ruth, Noemi. Na vida de Noemi, sim, porque ela inclusive cita que parece que o Todo-Poderoso a esqueceu. Ela, dentro de uma pancada muito grande, a perda consecutiva de marido e filhos, ela age dessa forma. Mas precisamos entender que o amor de Deus, ele nos acompanha, ele nos persegue a todo tempo. Em todo e qualquer momento da nossa história, da nossa trajetória, a mão de Deus está por trás e por diante. É um Deus que nos protege, é um Deus que sabe o que vai acontecer conosco, é um Deus que providencia, Ele cria situações, Ele cria e faz e traz a existência do nada. O que não existia passa a existir. E essa é a história de 2 mulheres que tinham tudo para que as suas histórias dessem erradas, mas Deus fez uma intervenção na vida dessas mulheres. Noemi não ficou desamparada, ela podia ficar sozinha, mas ela ficou tendo Ruth como sua companheira. Ruth não ficou sozinha, também encontrou um bom marido, encontrou e teve filhos. Então a história continuou muito bonita. E são essas as lições que nós aprendemos ao longo do estudo desse trimestre, quando nós estudamos Josué, Juízes e Ruth, lições, a exemplo dessa, que fica para a nossa memória, que nós encontramos durante todos esses estudos, foi Deus agindo, protegendo, amando um povo obstinado, coração duro, dura cerviz, deliberadamente se afastando dele, pecando, mergulhando no pecado, mas mostra o amor de Deus constante, levantando homens, líderes, figuras importantes que durante muito tempo conseguiu orientar o povo, mostrar ao povo, ensinar ao povo o caminho do Senhor. Encerramos hoje esse trimestre na certeza de que você tenha aprendido alguma lição, que essa lição não só tenha ficado na sua cabeça, mas tenha descido também para o seu coração, e que você seja e cresça cada vez mais no conhecimento da palavra do Senhor. Encerramos esse trimestre, mas no próximo domingo já estaremos estudando novas lições. E você, mais uma vez, é convidado para estar conosco, aprendendo, estudando, meditando na palavra do Senhor. Que o bom Deus
te abençoe e abençoe a sua família. Em nome de Jesus. Amém.